Meu Deus do céu, por que eu sou tão estranha? Por que ninguém gosta de mim? Por que eu fico sendo zoada pelos outros por ser quem eu sou? Ai, que vida cruel. Parou. Hoje a gente vai ressignificar a palavra ser estranha. Oi, eu sou a Jess e seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Provavelmente você me conhece como Jessie Beauty, mas aqui hoje não vamos falar sobre beauty, e sim beauty. O que significa que a gente não vai falar sobre beleza externa, mas beleza interna. Bem-vindo ao quadro Ressignificando as Coisas. E sim, a Lumena me autorizou, tá, gente? Mesmo que aqui a gente não esteja falando sobre beleza interna, por favor, me segue no Jessie Beauty. Nunca te pedi nada. Tem posts legais, uma identidade visual linda, que se vocês quiserem a gente pode postar também sobre design. Gente, eu sou multitarefas, porque é assim, Deus me fez assim, entendeu? Eu manjo de design, eu manjo de beleza, eu manjo de autoestima, eu manjo de Jesus também, Deus. Tudo aqui, ó. Essa área não é nem um pouquinho religiosa, eu respeito todas as religiões, eu respeito todas as crenças, eu respeito todos os tipos de amores. Aqui, esse vídeo, esse canal não é sobre religião, é sobre amor. E é por isso que eu vou falar de vários tipos de amor, inclusive o amor de Deus. Então vamos lá. Eu queria falar que eu tô usando, literalmente, esse livro aqui. Ele é da Lily Collins, ele se chama Sem Filtros. Tá em inglês porque eu achei que eu gostava de ler quando eu fui viajar pro Canadá. E aí eu não li e eu comecei a ler agora. Pra ser bem sincero, eu li um capítulo. Eu tenho uns 4 anos da minha viagem, eu li um capítulo que foi pra fazer esse vídeo. Porque Deus, ele sabe de tudo. Chegou uma hora que foi muito útil. E eu espero que tudo que esteja aqui possa tocar o coração de vocês, para que vocês ressignifiquem as coisas que estão pesando vocês, sabe? Eu sei por conta própria que tem muitas coisas, pequenas coisas ou grandes coisas que machucam a gente diariamente e que a gente vive com isso por muito tempo. A gente perde tanto tempo questionando por que das coisas ruins acontecerem com a gente que a gente não absorve. Não absorve, tá, foi uma bosta o que aconteceu, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? E eu espero que essa série te ajude a entender isso em nome de Jesus. O primeiro capítulo é: as coisas estranhas que te tornam diferente são o que te tornam bonita. O que é ser estranha? Vamos dar um novo sentido a essa palavra que aflige tanto o seu coração. Bom, enfim, a minha vida inteira eu nunca fui regada por padrões. Pelo contrário, eu sempre fui o oposto deles. Eu sempre fui a garota do cabelo estranho, a que era alta. Hoje eu tenho uns 60, não mudou muita coisa, mas a mais alta, a que tinha uma pinta no nariz onde as pessoas me chamavam de bruxa. Enfim, a mais gorda, a que tinha uma sobrancelha, a que tinha pelo nas pernas. Enfim, a minha vida inteira eu sempre fui regada por padrões que eu não poderia preencher naquela época, sabe? Isso era horrível, era horrível. Eu ouvi de um garoto assim: ah lá, fulano, a Jéssica tem mais pelo nas pernas que você. Enfim, a minha vida sempre foi essa. E muita gente não entendia o como isso era pesado pra mim, porque eu só tinha, 7, 8, 9 anos nessa época, sabe? E as pessoas falam assim: ai, ela é só criança, sabe? Criança não sofre. Excuse me? E foi muito difícil essa época, porque eu era uma pessoa que sofria muito, mas falava, sabe? Eu falava para as professoras e coordenadoras. E virou uma coisa tão chata que, tipo assim, eu chegava lá e falava assim: ai, Ciclano fez isso comigo. Ela já olhava com aquela cara e falava assim: ai, vamos lá vamos nós de novo. E aí começou a ficar chato, sabe? Eu não era ouvida por ninguém, então eu tive que guardar isso dentro de mim. E por eu ter que ficar calada, sozinha, por anos, foi horrível. Foi uma bagagem muito pesada. Só que hoje eu percebo que Deus é muito bom. Eu vou falar as minhas experiências com base nas minhas crenças, mas eu espero que vocês não se sintam desrespeitados, de verdade. Mas eu lembro que eu orei e eu falei assim: Deus, eu sei que hoje, com 20 anos nas costas, eu percebo que tudo que eu passei não era porque o Senhor me odiava, mas porque o Senhor confiava em mim. Porque sem essa minha bagagem, eu não estaria aqui hoje. Sem essa minha bagagem, eu não poderia estar tocando o coração de vocês. Sem essa minha bagagem, eu não poderia ajudar vocês, sabe? Então, assim, cada um tem um propósito de vida e esse foi o meu. E eu sou grata. Eu sou grata porque eu sinto que eu fui abençoada pra cuidar de vocês, pra ajudar vocês, do mesmo jeito que tem gente que tem um outro tipo de propósito e que vão alcançar um outro tipo de público. Porque a vida é assim, cada um tem a sua história. Eu queria ler uma coisa pra vocês que eu escrevi. Porque isso aqui tinha um roteiro, mas aí eu não tô seguindo o roteiro porque é assim, né?
Deus que lute. Eu era uma criança e assim como qualquer outra criança, isso não deveria importar. Porque nessa idade não tinha o porquê levar esses pensamentos mais adultos em consideração, sabe? Pelo amor de Deus, que criança de 7 anos faz a sobrancelha? Espero que nenhuma. Porém, as pessoas eram maldosas, principalmente as crianças. Acredite em mim, elas de inocente não tem nada. E talvez você defenda essa frase porque você confunde sinceridade com falta de educação. O que sinceramente me preocupa mesmo de verdade, a educação que você dará um dia aos seus filhos. Entenda, a sua liberdade acaba quando atinge o outro. E ser criança não justifica essa ação. Porque eu também era uma criança e eu sabia que aquilo era errado. Com o tempo passando, eu desejava cada vez mais e mais mudar. Receber paz, me enquadrar no padrão das pessoas para agradar eles. Com 9 anos eu fiz a minha primeira progressiva, porque minha mãe sofria muito pra cuidar do meu cabelo, tá, gente? Na época não tinha salão online, na época era só o produto do Netinho. Alguém é da época do produto do Netinho? Amém, irmãos? E aquilo me deixou muito feliz, de verdade. Eu amei a ideia, porque meu cabelo ele era considerado bombril por muitos. E meu cabelo não era assim, tá? Hoje meu cabelo é mais definido graças a salão online. Salão online me patrocina. Mas naquela época não tinha isso, entende? E essa frase aqui ela é muito pesada pra mim, gente, ó. Eu lembro até hoje do dia que eu apareci de cabelo liso no colégio pela primeira vez. Eu percebia que as pessoas me encaravam tentando descobrir quem eu era. E tinha 2 garotos que me observavam de longe, fazendo o mesmo. Fui em direção ao bebedouro e assim que eu me viro pra ir embora, eles estavam atrás de mim. Tudo isso para descobrir quem era a garota nova. E o olhar deles, quando viram que era eu, foi de pura decepção. E foi aí que eu percebi que só o cabelo liso não ia ser suficiente para agradar as pessoas. Com 9 anos, eu percebi que nada ia ser suficiente para agradar as pessoas. E eu entrei numa noia muito pesada, gente, muito pesada. Com 10 anos, o meu sorriso foi se arrumando sozinha, a pinta do nariz foi crescendo e graças a Deus as pessoas começaram a crescer também. Com 11 anos, eu tentava ao máximo fugir da comida, mas era impossível porque eu tinha uma babá. Porque assim, minha mãe trabalhava, tipo, o dia inteiro. E todos os dias, então eu não podia ficar sozinha nessa época. Então eu tinha meio que uma babá. Mas assim, era povo da rua, eu ia pra casa deles. Era mais ou menos isso. E não tinha o que fazer, ou eu comia ou eu comia. E isso desencadeou culpa por comer. E quando eu comia, eu acabava me punindo. Com 11 anos, gente, 11 anos. Nessa idade também, eu comecei a usar maquiagem pra me sentir bonita. O que era uma catástrofe, cá entre nós, tá? Eu só tenho uma foto que assim... Misericórdia, eu não sabia passar um batom direito, era a boca toda borrada. Hoje Deus me abençoou. Eu fiz de tudo para ser aceita, para ser considerada pelo menos razoável. Deus não me fez para ser razoável, irmã. Não é vergonha na sua cara, Jéssica, de 11 anos. Mas nada adiantou. Eu literalmente cresci ouvindo que as minhas características eram feias, que eu era esquisita e isso causou sequelas enormes até hoje em dia. Porque eu nunca fui eu. Eu sempre fui o que os outros achavam de mim. Eu nunca tive a oportunidade de ser a Jéssica. Porque a Jéssica era sempre o que os outros diziam. Hoje, eu já escrevi isso aqui há um tempo. E hoje, pela honra e glória do Senhor, eu sou quem eu quero ser. Eu lembro que eu tava conversando ontem, inclusive, com uma amiga. E eu falei, Gabi... Porque eu era da igreja, eu saí da igreja. Eu falei, Gabi... Ninguém vai entender isso, mas eu precisava errar. Eu precisava sair da igreja, eu precisava seguir o meu caminho sozinha. Eu, Jéssica, no meu processo de vida, eu precisava fazer as coisas por minha escolha. E eu sabia que era perigoso, mas eu precisava ter esse livre-arbítrio. Eu falei bem assim, o livre-arbítrio sempre existiu, mas parece que pra mim nunca passou de um conto de fadas, porque eu nunca pude, entendeu? Eu nunca fui eu sempre fui o que os outros queriam que eu fosse. E antes de começar esse vídeo, eu tava vendo uma ministração que o pastor falou bem assim: quem não lidera é liderado, quem não reina será reinado. Enquanto você não decidir a sua identidade, a sociedade vai definir por você, porque você não se impõe. E eu falei, glória a Deus, irmãos, é isso mesmo. Porque é verdade. E é muito louco, a gente tem medo de falar o que a gente quer. A gente tem medo de falar os nossos sonhos, a gente tem medo de se impor. A gente tem medo de tudo, porque a gente tem medo de ser julgado. Mas, velho, uma coisa que eu falo de verdade, um dia todo mundo que você conhece vai morrer. E você vai ficar sozinho na Terra, ou quase sozinho na Terra. E aí você vai esperar você tá lá com seus 90 anos pra falar, meu Deus, eu poderia ter feito mais? Cria vergonha na sua cara, homem, entendeu? Seja você. Gente, vou continuar lendo, porque isso pra mim tá muito interessante. Levou 10 anos pra eu começar a digerir que o diferente também era bonito. Que ser estranha não era e nunca seria uma coisa ruim, mas apenas uma característica que me definia ao invés de definir como eu me sinto ou deveria sentir.
E que algum dia seria alegria não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor. Oh, eu espero que eu esteja tendo alegria na sua vida, gente. Lendo o livro, né, da Lily Collins, ela disse: qualidades estranhas não são somente sobre características físicas, podem ser também sobre personalidade. Nesse trecho, ela relata que amava socializar com estranhos, seja elogiando ou puxando assunto, e que as pessoas achavam ela estranha apenas por ser extrovertida. O que me lembrou de uma coisa que eu já vivi assim. Assim como a Lily, eu também sou extrovertida. E eu amo fazer novas amizades. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada. Gente, eu me empolgo e vou indo pra frente. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por conhecer pessoas novas, sabe? Eu acho que a gente sempre pode acrescentar na vida dos outros, eles podem acrescentar na nossa. Então é muito gostoso pra mim fazer amizade, e eu faço com muita facilidade. Eu fui fazer intercâmbio no Canadá e eu viajei com um grupo de adolescentes da faixa de 13 a 17 anos. E, poxa, era a chance da minha vida. 3 semanas no país dos meus sonhos, podendo ser quem eu quisesse ser e sem toda essa carga do bullying. Porque ninguém precisava saber disso, sabe? Era uma coisa muito gostosa. E o programa ele era um intercâmbio mundial. Então cada um ali tinha suas características. Era uma coisa livre, juro, era uma coisa livre. Então, eu realmente achei que eu ia ter paz. E de longe foram as 3 melhores semanas da minha vida. Eu estava quase terminando a transição capilar. Inclusive, vou colocar uma foto aqui de como era a minha transição capilar. Eu tava com esse cabelo no Canadá. Esse cabelo. Foca bem nesse cabelo aqui. E meu cabelo estava uma bagunça. Mas mesmo assim as pessoas amavam. Eu tive uma professora que parou a aula só pra pedir pra tocar no meu cabelo. Gente, muitas pessoas vão entender isso como uma coisa muito feia, mas vamos considerar que a minha professora, ela era da Bangladesh e a outra era da Índia. As duas tinham o cabelo extremamente liso e lá na onde eles vivem, na Índia eu não sei, mas na Bangladesh eu posso afirmar que não tem cabelo cacheado, não tem, sabe? Era uma coisa super uau pra eles, era uau. E ela parou a aula e pediu pra tocar o meu cabelo, e eu... Yes, you can! E ela elogiava muito, né? E meu peso não foi um empecilho pra eu ter novos amigos. Tipo assim, tava tudo dando certo, gente. Tava tudo dando certo. Até que um dia, estávamos indo numa excursão. E a ida foi maravilhosa. Eu passei, assim, a ida inteira tentando falar: oi, meu nome é Jéssica, tenho 16 anos e sou do Brasil. Porque eu tinha uma amiga ali que tava sentada do meu lado, que ela era mexicana. E ela tava tentando me explicar isso. E eu passei, juro, quer ver? Olá, meu nome é Jessica, sou de Brasil, tenho 16 anos. Something like that. Mas na volta, gente, não, isso eu não preciso nem no computador. Na volta ninguém sentou comigo, ninguém, nem essa minha amiga, que não era tanto minha amiga assim, mas ninguém sentou comigo. E sentou um garoto do meu lado que era brasileiro, novamente o brasileiro sendo brasileiro, fazendo bosta. E ele sentou do meu lado. E a cara dele era de poucos amigos. E assim, esse garoto ele não gostava de mim. Eu tinha certeza, porque ele me olhava feio desde da hora que a gente tava indo pro Canadá. A gente se encontrou no mesmo aeroporto. E assim, o olhar dele era triste, assim, irmãos. Era triste. Deus abençoe a vida dele, que aquele olhar ali feriu. E enfim, ele sentou do meu lado e eu fiquei assim. Eu fui tentar conversar com ele, né? Ele não gostou nem um pouco, a cara dele começou a ficar pior. O grupo de brasileiros, né, que era da minha própria agência de intercâmbio, eu estava no mesmo passeio, então os meninos que eram da minha própria agência de intercâmbio sentaram atrás, né, umas 2 fileiras atrás. E os meninos começaram a rachar o bico. Nossa, eles rachavam o bico. E eu comecei a me sentir muito mal, sabe? Foi a hora que eu coloquei aqui o capuz, coloquei um fone, coloquei a cabecinha na janela, a lágrima foi caindo, só faltou o sorvete e a trilha sonora da Netflix. Só faltou isso. Juro. E quando a gente chegou no dormitório, eu descobri o que aconteceu. Esses garotos, eles eram amigos. Eles são da mesma cidade, eles têm o mesmo grupo de amigos, acho que são da mesma escola. E um dos garotos, ele era palestino. E esse garoto que sentou do meu lado, ele chama o palestino de israelense. E obviamente o palestino ficou ferrado, porque nessa época que aconteceu o intercâmbio, tava tendo a guerra entre a Palestina e Israel. E o palestino falou assim: meu, você tá me chamando de assassino. Você me chamando de israelense, você tá me chamando de assassino. Entendeu? Porque o povo dele tava morrendo. Então assim, com respeito, ele tinha direito de ficar chateado. Era um amigo dele e o amigo dele insultou algo sério pra ele. Mas aí, que o castigo do garoto foi sentar do meu lado. E eu falei: uau, eu sou tão ruim assim pra eu ser considerada um castigo, sabe? Tipo assim, eu sou ruim. Eu não sou ruim, sabe? Tipo, por que eu sou um castigo? Enfim, fui eu lá, idiota. Não, abençoada também às vezes.
conversar com esse garoto. E eu cheguei e falei assim, qual é o seu problema comigo? E ele falou assim, eu não gosto de você porque você é forçada. Eu não gosto desse seu jeito extrovertida. Eu não gosto de quem você é. Eu não gosto do jeito que você fala. Eu não gosto do jeito que você quer ser amiga de todo mundo. Eu não gosto, eu não suporto isso. E eu falei, perdão? Perdão? E aí, a gente foi conversando e eu falei assim, cara, sendo bem sincera com você, toma cuidado com o que você fala. Porque se eu sou assim, é porque eu tenho uma bagagem. Se eu gosto de conversar com as pessoas, é porque eu já fui a excluída e eu não quero que ninguém se sinta assim. Então eu dou o que eu tenho. E isso é o que eu tenho pra oferecer. E se você não gosta, eu sinto muito. Assim, ele nunca mais me olhou feio, pelo menos, mas uma amizade não nasceu ali, sabe? E que eu vou ler aqui. Enquanto a Lily contava a experiência dela sendo extrovertida, ela disse, ele sorriu. E eu acho que foi por isso que eu fiz o que fiz. Não foi porque eu esperava algo em troca, mas porque nunca tive medo de me colocar lá para fazer outras pessoas se sentirem melhor. Não há nada de errado em querer espalhar um pouquinho de felicidade. É lindo. E eu quis relatar esse trecho porque foi aí que eu senti que eu era diferente. O meu diferente fazia o bem. O meu diferente trazia alegria. O meu diferente acolhia quem estava disposto a me receber. Então está tudo bem sermos nós, tudo bem sermos estranhos, tudo bem sermos diferentes. O mundo possui 7,8 bilhões de pessoas no mundo e cada um de nós tem alguma coisinha única para acrescentar na vida de cada um e no mundo. Seja você e alegre a vida de quem está disposto a te abraçar. Como dizia o livro dela, destacar-se na multidão é muito mais gratificante do que se misturar. E eu te garanto que você vai se sentir muito livre e feliz por ser quem você é. Sabe, é sobre isso que eu queria ressignificar a palavra ser estranha. Porque ser estranho não é ruim. É a sua qualidade, é quem você é quem Jesus te fez. E se, sabe, por muitos anos eu me achei um erro. Por muitos anos eu me achei um erro, eu me achei... Porque falavam isso, né? Eu já ouvi palavras de crianças de que eu era a aberração de Cristo, que eu era errada, que Deus errou em me fazer. E eu levei isso como verdade. Eu levei isso como verdade porque eu não sabia quem eu era em Deus, eu não sabia quem eu era. Mas assim, essa é a minha crença. E você pode dizer na sua crença, não é essa a questão. Mas enquanto eu deixava as pessoas me definirem, eu não fui quem eu era. Eu demorei 10 anos pra isso. Eu demorei 10 anos pra entender que o meu jeito ia alegrar pessoas e que o meu jeito ia ajudar as pessoas. E antes tarde do que nunca, ressignifique as coisas que as pessoas te dizem. Você é estranha por quê? Porque você é você? Porque você canta? Porque você dança? Porque você ministra? Porque você é atriz? Porque você quer ser atriz? Porque você sonha? Porque você fala japonês? Porque... Por que que você é estranha? Porque você é você? Então, ótimo que você é estranha. Ótimo que você é diferente, porque o diferente te torna bonito. O diferente vai ser útil na vida, não só sua, mas na das pessoas. Quando você entende quem você é e você entende o seu propósito, não importa a religião, a vida fica mais leve, ela fica mais gostosa, ela fica mais real. Porque minha psicóloga sempre disse, pessoas se conectam com pessoas. Eu estou aqui para tentar me conectar com vocês, porque eu tô contando a minha vida do jeito que é. Procurem pessoas pra você se conectar, porque juntos somos mais fortes. De verdade. E o meu conselho é, quem é você? Hoje eu sei quem é a Jéssica. Eu sei, eu fiz as minhas escolhas. Tem sido maravilhoso. Eu tenho experimentado coisas maravilhosas. Porque eu me defini. Eu falei, essa é a minha identidade. E eu vou ser assim, eu vou seguir esse caminho, porque essa sou eu. Então faz isso. Quem é você? Essa é a minha lição de casa. Quem é você? O que você quer ser? E, por favor, é uma coisa que eu falo muito. O passado não define quem você é hoje, mas vai definir quem você vai ser amanhã. Uma pessoa falou uma coisa que eu não gostava muito e me machucou. E eu falei pra minha psicóloga, se eu sou assim do jeito que eu sou, é porque eu conheci o ruim. Se eu sou boa, é porque eu conheci o ruim. Se eu sou legal, é porque ninguém foi legal comigo. Se eu acredito nas pessoas, é porque ninguém acreditou em mim. Eu já senti isso na pele. Eu teria todo o direito de ser uma pessoa extremamente escrota, mas eu quis ser a diferença, porque ninguém foi a diferença comigo, entendeu? As pessoas confundem ingenuidade com bondade, e eu não sou bondade porque eu sou trouxa, eu sou bondade porque eu tenho bondade porque eu sou empática. Eu sou empática porque ninguém foi empático comigo. Deus é amor, e eu não recebi amor das pessoas.
E eu não queria ser como elas. Eu não queria ser como elas, sabe? Era triste. Pra que eu ia ser como elas, sendo que me machucou? Eu queria ser diferente. E aí eu fui diferente. Só que as pessoas não confiam. As pessoas me acham ingênua, trouxa. E dane-se. Porque no final das contas a sua opinião não importa. E eu espero que vocês comecem a pensar assim na vida de vocês também. Manda a pessoa aí passar uns dias no deserto, uns 40 dias no deserto. Não tem problema não, entendeu? Mas cuida da sua vida. Cuide da sua vida. E é isso, gente. De verdade. Ressignifique a palavra ser estranha. Ressignifique a palavra ser diferente. E entenda que você é você. E tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se sentido mais próximo. Eu espero que vocês tenham se sentido conectadas. Porque senão, pra que eu tô fazendo isso? E que vocês possam compartilhar isso com pessoas que vocês sintam que vocês precisam compartilhar. Porque é uma mensagem muito importante. Não porque eu estou falando, mas porque é uma mensagem real que o mundo precisa ouvir. Não faça por mim, faça pelo seu amigo. Você acha que tem alguém que precisa ouvir essa palavra? Nossa, parece que eu tô ministrando. Tipo, que tem alguém que precisa? Compartilhe. Fala assim, amigo, encontrei uma coisa que... Putz, eu lembrei muito de você porque, olha, tudo que a gente passou não foi à toa. E a gente vai conseguir fazer coisas grandiosas com isso. E fé. Fé no processo, mana. Tchau, gente.